Muito bom dia, vamos dar início então ao nosso devocional de hoje, começando o livro de Colossenses, né? Então nós já estudamos o livro de Gálatas, de Efésios, de Filipenses, agora vamos entrar no livro de Colossenses. Uma bênção acordar de manhã e ter a companhia de vocês para estudarmos a palavra de Deus. É um grande privilégio estar com vocês todas as manhãs, né? Não são todas as manhãs, né? Mas de terça a sábado, das 6:30 da manhã até às 7 e pouquinho, né? Nós temos ido e tem sido muito bom caminhar com vocês nesse tempo. Eu espero que esses devocionais estejam contribuindo para o seu crescimento pessoal, o seu crescimento em intimidade com Deus, porque para mim está contribuindo demais. Eu tenho crescido muito, graças a Deus, né? E graças a vocês também, que por causa desse compromisso que a gente tem, né? De estudar a palavra de Deus juntos, então isso vai promovendo o nosso crescimento e a edificação mútua. Isso é muito bom. Espero que nós possamos continuar por muito tempo dessa forma. Vamos começar hoje então o livro de Colossenses, mas antes eu quero fazer uma breve introdução sobre esse livro. Algumas considerações nós precisamos falar aqui para que a gente tenha um entendimento mais profundo dessa palavra que é tão rica. O livro de Colossenses é muito parecido com o livro de Efésios em conteúdo doutrinário. Ele é um pouquinho menor, apenas 4 capítulos, mas tem um conteúdo muito profundo e eu acredito que esse livro vai impactar as nossas vidas, e ao estudarmos profundamente esse livro, nós vamos passar a olhá-lo de uma forma diferente. Esta é a minha expectativa para esse livro nesses dias, né? Colossenses, a carta aos Colossenses, né, foi escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo, quando ele estava preso lá em Roma. Então, Efésios, Filipenses e Colossenses também, Filemão, muito provavelmente foi escrito quando Paulo estava preso, são as cartas tidas como cartas da prisão, chamadas cartas da prisão. Quando Paulo estava preso em Roma, ele recebe notícias das igrejas as quais ele fundou e ele vai então escrevendo a essas igrejas. Muito provavelmente, irmãos, Paulo não conhecia profundamente os irmãos da igreja de Colossos. Muito provavelmente Paulo não esteve na igreja de Colossos para pregar o evangelho, para trazer algum ensinamento. E isso é muito interessante. Nós temos indícios fortes aqui de que Paulo treinou, equipou a Epáfras. Epáfras era um cooperador, um líder dentro da igreja de Éfeso, e Epáfras foi até Colossos e fundou a igreja em Colossos. Então Epáfras era um outro pastor, vamos dizer assim, e ele funda a igreja lá em Colossos, cerca de 150 quilômetros de Éfeso, então uma região um pouco mais distante, já que Paulo ele tinha o seu ministério fincado lá em Éfeso por 2 a 3 anos, né? Cerca de 3 anos ele permaneceu em Éfeso durante a segunda viagem missionária, e isso fez com que ele pudesse ter ali as igrejas da região todas atendidas por meio dessas equipes que eram treinadas, desses obreiros que foram treinados lá em Éfeso. Provavelmente então foi escrito no ano de 61 ou 62, quando Paulo estava lá em Roma, e ele escreveu mediante um relatório de Epáfras. Epáfras, que fundou essa igreja, traz um relatório para Paulo dizendo assim: Paulo, a coisa está difícil lá em Colossos. Apareceu alguns mestres, alguns caras lá que estão pregando algumas coisas estranhas. E essas coisas estranhas parece que tem fundamento. Parece que as coisas que eles estão falando não são assim tão estranhas ao evangelho. E eu preciso de ajuda, porque
essas coisas são muito mais profundas e esses caras têm argumentos bons, têm argumentos filosóficos, esses caras têm um conhecimento profundo da palavra de Deus e um conhecimento profundo que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre outras coisas do mundo espiritual, e esse conhecimento eles estão pregando que leva à salvação. Então eu preciso de ajuda, Paulo, porque é uma heresia meio difícil de ser combatida. Eu não tenho condições de combater essa heresia sozinho, sem o seu conhecimento. Então Epáfras traz esse relatório para Paulo. Paulo ouve tudo o que Epáfras estava dizendo e resolve escrever essa carta aos irmãos de Colossos, aos quais ele não conhecia de perto, não conhecia presencialmente, mas ele conhecia pelo relatório de Epáfras, um obreiro que ele confiava demais. Então, qual era a heresia que esses mestres estavam ensinando na igreja? Isso é muito importante a gente aprender para que a gente leia o livro de Colossenses com a nossa mentalidade diferente. Primeira heresia, que na verdade era assim uma salada de heresias, uma salada de doutrinas estranhas ao Evangelho, mas que são difíceis de se identificar, e são várias coisas juntas. Nós percebemos aqui que virou uma paçoca toda. Eles juntaram filosofia platonista com gnosticismo, com ascetismo, com dualismo. Calma aí que isso tudo não é coisa de comer não, gente. São heresias, tá, dentro da igreja, que surgiram nessa época da escrita da carta aos Colossenses. Era tanta doutrina estranha que ficou conhecido como a heresia de Colossos. Era tanta heresia, tanta doutrina estranha junta numa salada só, que ficou conhecido como a heresia de Colossos. Então nós temos aqui vários elementos heréticos, e esses mestres estavam ensinando dentro da igreja que, por exemplo, se você tem essas chaves aqui, né, nesse molho de chave, essa chave não é o ideal, né? Essa coisa que a gente consegue pegar aqui está no mundo das ideias apenas, né? O nosso pensamento consegue materializar as coisas, e isso daqui parece algo real, né? Então olha só as coisas que eles estavam ensinando dentro da igreja, né? E muito mais, tá? O ascetismo, por exemplo, era uma doutrina daquela época, né? Uma filosofia daquela época, que pregava que a nossa carne é ruim, a carne do ser humano é ruim, e o espírito é bom. Então você precisava passar por um rito de autoflagelamento. Você se autoflagelava, se machucava mesmo, para que o corpo se mortificasse e o espírito ascendesse a Deus. E olha só que coisa, né? Então você se machuca, né? A partir do momento que você se machuca, você vai adquirir um status espiritual elevado a partir do momento que você se machuca. Olha só o que estava sendo ensinado nessa igreja. Também estava sendo ensinado que uma espécie de gnosticismo, né? O gnosticismo era um grupo de pessoas que dizia obter um conhecimento superior ao conhecimento do ser humano, ao conhecimento que é inerente ao ser humano e que está disponível ao ser humano. Então essas pessoas falavam assim: olha, você não pode comungar conosco, você não pode participar das nossas reuniões, porque você não tem esse conhecimento profundo, esse conhecimento das coisas espirituais. E a palavra conhecimento em grego é gnose, né? Então daí veio o gnosticismo. Gnose significa conhecimento, e esses irmãos acreditavam ter um conhecimento superior aos de outras pessoas, né? Então eles acreditavam também que existiam espíritos territoriais
poderes espirituais que cuidavam de certas regiões da terra e que esses espíritos precisavam ser dominados um a um. A partir dessa elevação espiritual, a pessoa então ia adquirindo esse conhecimento sobrenatural, ia dominando esses espíritos um a um até chegar no conhecimento de Deus. A partir do momento que tem esse conhecimento de Deus, a pessoa então era salva. E isso só acontecia nesse processo de elevação espiritual, através da gnose. Olha só, gente, coisas estranhas ao Evangelho estavam sendo ensinadas na igreja de Colossos e Paulo escreve essa carta para poder combater essas doutrinas um tanto estranhas. E por isso nós vamos ler em Colossenses capítulo 1, versículos 1 a 13, hoje, a 14, desculpa, versículos 1 a 14, e nós leremos aqui alguns elementos essenciais que Paulo já, logo de cara, já coloca a verdade em pratos limpos, né? A verdade precisa ser dita claramente. Colossenses capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa carta então tem uma introdução natural, como daquela época. Paulo faz a sua apresentação, assim como Timóteo, que estava junto de Paulo nesse momento em que a carta estava sendo escrita. Então os dois são apresentados aos fiéis, aos irmãos que estão lá em Colossos. Versículo 3: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ok, irmãos, o texto de hoje é este, capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículos 1 até o 14. Nós temos aqui Paulo dizendo... começando a dizer, né, toda a verdade do Evangelho, explicando a verdade do Evangelho a partir daquilo que Epáfras estava trazendo de informação até Paulo. Epáfras então diz que havia um grupo gnóstico lá na igreja e
E essa carta vem para combater essa doutrina errada, né? Essa carta também, mais uma consideração aí, né? Essa carta era para ser lida aos irmãos de Laodiceia. Nós vemos isso no final do capítulo 4, Paulo dizendo para os colossenses, né, que essa carta deveria ser lida em Laodiceia. Provavelmente Paulo escreveu uma carta à igreja de Laodiceia também. Essa carta não foi encontrada até os dias de hoje e eu não sei o que vai acontecer se por um acaso essa carta for encontrada, né? Então provavelmente foi perdida essa carta aí, né, com o passar dos anos, mas o fato é que existe uma carta à igreja de Laodiceia, que nós temos um indício muito forte no livro de Colossenses que essa carta foi escrita. Éfeso, Laodiceia e Colossos eram cidades relativamente próximas naquela época e poderiam então ter essa doutrina dos judaizantes junto com os gnósticos, junto com essa paçocada toda de filosofia platonista. Talvez esse grupo de igrejas estava sendo alcançado por essa doutrina herética, ok? Bom, nós temos aqui, irmãos, no versículo 3, 4 e 5, mais especificamente nesses 3 versículos nós temos uma oração que Paulo faz a Deus, né, em gratidão aos irmãos de Colossos, pois ele ouviu falar, em primeiro lugar, da fé que esses irmãos têm em Cristo Jesus, né? Então Paulo ouve falar dessa fé que os irmãos de Colossos estavam praticando, uma fé que a gente ouve falar, né? Ou seja, era uma fé demonstrada, né? Então nós precisamos aí aprender com os irmãos de Colossos como que nós podemos demonstrar a nossa fé e não apenas ter no nosso coração, não apenas ser uma fé que compõe, né, um conjunto de crenças dentro da nossa mente e dentro do nosso coração, mas que a nossa fé seja uma fé operante, que seja uma fé demonstrada por meio dos nossos atos, por meio da nossa vida, né? Nós vemos também aqui o amor que tem por todos os santos. Esses irmãos de Colossos, eles então demonstravam um grande amor por todos os santos, por todas as pessoas que estavam na igreja. A igreja era alvo do amor desses irmãos de Colossos e por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Também esses irmãos demonstravam ter uma grande esperança na volta de Cristo. E o que nós temos aqui, a esperança, irmãos, em português ela perdeu muito o sentido do original em grego, né? A palavra esperança não significa que a gente espera algo que pode ser que aconteça ou não, né? O ideal aqui na interpretação desse versículo é que eles esperam algo que realmente vai acontecer, né? Eles estão esperando, né? Esperando não é apenas no sentido figurado de esperar algo que pode ser que não aconteça, né? Esperança de que vai acontecer algo aí, né? Fé, amor e esperança são as 3 virtudes que Paulo encontra nessa igreja e são virtudes essenciais ao cristianismo. São virtudes que aparecem em vários livros de Paulo e nós percebemos que são virtudes que são extremamente valorizadas dentro do cristianismo. Então nós temos aqui nos versículos 3, 4 e 5 a oração de gratidão de Paulo em relação aos colossenses, e nós temos nos versículos 5, segunda parte do versículo 5, né, até o 8, a expansão do Evangelho, né, o crescimento vertiginoso da palavra de Deus, né, que diz aqui, ó, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês. Então, por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo. Todo o mundo estava ouvindo a palavra da verdade, né? A palavra da verdade só
chega às pessoas, o evangelho só chega às pessoas, né? Na verdade, de 3 formas, né? Então, por meio da palavra da verdade, a palavra precisa ser pregada. Em segundo lugar, nós precisamos ouvir e entender essa palavra. Diz aqui o texto, né, que desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade, e a verdade precisa ser dita, a verdade precisa ser exposta, para que as pessoas possam crer. Então, alguém precisa expor essa verdade. E eles receberam, os irmãos de Colossos receberam a palavra da verdade por meio de Epáfras. Talvez essa palavra aqui seja um pouco mais profunda para cada um de nós, afinal nós recebemos o Evangelho por meio de alguém. Quem foi a pessoa que te evangelizou? Será que você pode ser grata a essa pessoa? Você lembra da pessoa que te evangelizou? Deixa aqui no seu comentário se você lembra da pessoa que te evangelizou, a pessoa que falou para você do evangelho, que mostrou a verdade, que te explicou a palavra de Deus, que de repente trouxe a um entendimento sobrenatural, a pessoa que te conduziu até os caminhos de Jesus. Você lembra dessa pessoa? Escreve aí nos comentários se você lembra ou não dessa pessoa. Olha aí, tem gente colocando, né? Sim, claro que sim, né? A maioria das pessoas lembra. Se você não lembra, tudo bem, não tem problema. Mas eu lembro muito bem da pessoa e sou grato a essa pessoa que mostrou a verdade para mim. Olha aí, grandes amigos, né? Pessoas que fizeram a diferença nas nossas vidas, na verdade? Então, irmãos, 3 elementos essenciais aqui para a expansão do Evangelho. Em primeiro lugar, precisa ter a pregação da palavra. Em segundo lugar, precisa ter alguém que ouve e entende a graça de Deus. E em terceiro lugar, precisa ter alguém que fala, alguém que prega, né? Então, Epáfras foi o instrumento de Deus para que a palavra de Deus chegasse até os colossenses, né? Então, que bênção é nós lembrarmos de tudo isso. Depois, irmãos, nos versículos 9 até o versículo 14, nós temos a intercessão de Paulo pelos colossenses, já falando aqui da verdade, porque a verdade precisa ser dita, né? Então, Paulo intercede pelos colossenses em 4 pedidos, basicamente combatendo aí o gnosticismo. No versículo 9, Paulo diz: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Afinal, os gnósticos estavam pregando que a pessoa tinha um conhecimento especial, que aquele grupo de pessoas obtinham esse conhecimento especial através de práticas ascetas, né? Ascetas, aquele autoflagelamento, né? Em que o corpo é mortificado e o espírito é elevado, e por meio dessa prática asceta, a pessoa se elevaria espiritualmente para adquirir esse conhecimento. Aí nós temos então Paulo falando assim: irmãos, eu não deixo de orar por vocês, para que vocês experimentem, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento especial. Então, o pleno conhecimento de Deus não está acessível a apenas um grupo de pessoas, mas a todas as pessoas que podem ter o conhecimento da vontade de Deus, a plena vontade de Deus, e não apenas de elevação espiritual, dominando os espíritos para que se achegue a Deus, né? Então, vocês podem ser cheios do conhecimento, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Depois, o segundo pedido é no versículo 10, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor,
e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E mais uma vez nós temos aqui Paulo falando do conhecimento de Deus. Afinal, já que esta era uma heresia, Paulo estava combatendo essa heresia, dizendo: vocês precisam, intercedendo pelos colossenses, né? E dizendo que vocês podem ser viver, né? Podem viver de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Então, descobrindo a vontade de Deus, você vai agradar a Deus quando você vive da maneira que pode agradar ao Senhor, de maneira digna do Senhor, certo? Frutificando em toda boa obra. A partir dos frutos que você manifesta na sua vida, você vai agradar ao Senhor. E no versículo 11 nós temos o terceiro pedido intercessório de Paulo: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham... o terceiro pedido é esse, né? Então, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Deus, que é todo-poderoso, Ele pode fortalecer a sua fé, Ele pode fortalecer a sua vida espiritual de forma plena. Não precisa ser galgando níveis espirituais, né? Então, de uma vez por todas, Deus pode fortalecer, porque Deus é todo-poderoso, de acordo com a força da sua glória. E aí, depois nós temos o quarto pedido intercessório: para que tenham toda a perseverança, paciência com alegria, ok? Nós temos aí esses 4 pedidos que são bem descritos aqui, né, até o versículo 11, dando graças ao Pai, no versículo 12, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E aí nós temos mais uma vez a verdade sendo dita: trevas e luz não se combinam, e a heresia gnóstica pregava que havia uma diferença, né, entre trevas e luz, esse dualismo, né, e nós acreditamos nisso também. No entanto, eles falavam assim que o nosso corpo é imerso em trevas e o nosso espírito é imerso em luz. E aqui o que Paulo está querendo dizer é que nós nos tornamos dignos de participar da herança dos santos junto com Deus, já que nós somos filhos de Deus, nós recebemos isso por herança, para esse direito de participar do reino da luz. E o reino da luz não é só para o nosso espírito, mas é também para a nossa carne. Então nós, em vida, podemos participar desse reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então, irmãos, nós temos aqui a verdade sendo dita, sendo esclarecida aos irmãos de Colossos, que todos nós fomos resgatados, fomos redimidos, tivemos os nossos pecados perdoados, e quando isso aconteceu, nós fomos transportados das trevas para a luz. Nós saímos das trevas, nós saímos daquele caminho mau e estamos agora servindo no reino da luz. Amém, irmãos? Graças a Deus pelo devocional de hoje, e que nós possamos ser gratos em nossos corações, gratos àquela pessoa que nos levou para os caminhos do Senhor. E eu quero te desafiar hoje a mandar uma mensagem para essa pessoa que foi instrumento do Evangelho na sua vida, né? Manda uma mensagem para essa pessoa, dizendo o quanto você ama essa pessoa, o quanto você é grata a essa pessoa por ter te levado para os caminhos do Senhor. Seja da família, seja fora da família, seja algum pastor, se a pessoa estiver viva, né, claro. Se estiver morta, não precisa mandar mensagem não, é melhor não, né? Mas seja grato a essa pessoa que foi instrumento de abrir os seus olhos, instrumentos de Deus para abrir os seus olhos e trazer luz para a sua vida, para te resgatar das trevas para a luz.
Vamos orar para que Deus nos abençoe no dia de hoje. Pai Celestial, nós te louvamos por esse dia. Muito obrigado a Deus pela sua palavra que nós temos em nossas mãos, que nós podemos estudá-la. Nós somos gratos a Deus porque por meio da vida dos colossenses nós vemos a fé, o amor e a esperança sendo manifesta e nós podemos aprender, ó Deus, a ser gratos para com as pessoas que foram instrumentos do Senhor para o nosso caminhar com Deus, o nosso caminhar contigo, e que em nome de Jesus eu e os meus irmãos experimentem a bênção do Senhor sobre as nossas vidas no dia de hoje. Eu oro a Deus para que seja um dia cheio da presença do Teu Espírito Santo. Eu oro, Senhor, para que nós possamos experimentar a plenitude do conhecimento do Senhor em todas as coisas que nós fizermos e que a Tua bênção nos acompanhe, a unção do Teu Espírito Santo nos acompanhe em tudo que nós fizermos. Que a bênção do Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Amanhã nós continuaremos então nosso devocional em Colossenses. Amanhã é sábado, mas nós vamos ter devocional, hein? 6:30 da manhã, nós vamos continuar aqui no livro de Colossenses. Nós vamos ver esse hino antigo da igreja, um cântico espiritual que é fabuloso, um cântico que era cantado na igreja antiga. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, tamo junto, até amanhã. E tchau!